Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. As Escrituras Sagradas nos ensinam em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. O que esse texto nos ensina é que a oração ela precisa ser em nossa vida um estilo de vida. A oração precisa ser um hábito, um costume bom que nós precisamos desenvolver, construir no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos orar apenas quando nós sentimos vontade. Nós não podemos orar apenas quando temos uma disposição sentimental ou emocional para a oração. Mas nós precisamos fazer da oração um hábito, nós precisamos fazer da oração um estilo de vida, assim como foi com o Senhor Jesus, assim como foi com Daniel, que orava 3 vezes ao dia, assim como foi com o salmista que orava 7 vezes ao dia, assim como foi com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e com todos os grandes homens e mulheres de Deus que viviam um relacionamento com Deus na íntegra. Todos os dias eles separavam um tempo para oração. E nós precisamos aprender com estes homens de Deus e aprender principalmente com o Senhor Jesus, que a oração em nossa vida precisa ser um estilo de vida, precisa ser um hábito. Nós precisamos encontrar tempo diariamente para orar. Orar é falar com Deus, orar é nos comunicar com o Senhor, orar é uma conversa, é um diálogo com Deus, onde nós falamos com Ele, abrindo o nosso coração, levando ao Senhor as nossas causas e também recebendo a resposta dele ao nosso coração por meio daquilo que o Espírito Santo nos comunica e também principalmente por meio das respostas que o Senhor nos entrega através da sua palavra santa. Então a oração é uma conversa com Deus, a oração é um diálogo com Deus. E nessa conversa com Deus nós desenvolvemos intimidade, nós desenvolvemos comunhão através da oração. E a oração que mais desenvolve essa intimidade, que mais desenvolve essa comunhão com Deus, é quando nós separamos um tempo para estar a sós com o Senhor, no nosso aposento, no nosso quarto, com a porta fechada, ou em qualquer outro lugar que nós possamos estar a sós com Deus. É nesse momento que nós estamos a sós com Deus, no nosso lugar secreto, que nós desenvolvemos os maiores níveis de intimidade, os maiores níveis de comunhão com Deus. Nós podemos orar em qualquer lugar, nós podemos orar junto com outras pessoas, podemos orar coletivamente, na congregação, na célula. Todas essas orações são importantes. Geralmente as orações coletivas, quando fazemos juntos com todo o corpo de Cristo, nós temos respostas mais aceleradas, é costume termos respostas mais rápidas, mas a oração individual no nosso lugar secreto é aquela oração que vai gerar intimidade com Deus, é aquela oração que vai gerar comunhão com Deus em um nível mais elevado. Quando nós oramos, nós aliviamos o nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos levar a Deus as nossas petições, as nossas súplicas com ações de graças. E o resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós oramos, quando nós apresentamos as nossas causas ao Senhor, ainda que nós não tenhamos uma resposta imediata, ainda que nós olhamos à nossa volta e as circunstâncias, elas parecem não terem sido alteradas, parecem permanecer as mesmas, mas o resultado imediato que nós iremos experimentar, logo após terminarmos o nosso momento de oração, é que nós iremos experimentar paz. Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós vamos experimentar essa paz que excede o entendimento, essa paz que vai além da compreensão humana. Então, ouse orar. O que Paulo está nos ensinando nesse texto em Filipenses 4, 6 e 7? Em vez de você ficar ansioso, em vez de você ficar preocupado ou preocupada com uma situação financeira, com uma questão de saúde, com um problema em seu casamento, com a situação com um familiar seu, com um ente querido seu que esteja doente, que esteja acamado, em vez de você ficar preocupado e permitir que a preocupação, a ansiedade roube a sua paz, roube o seu sono, roube a tranquilidade da sua vida, lhe roube, a qualidade de vida, o apóstolo Paulo nos ensina: ore. Ore a respeito de tudo, leve a Deus qualquer situação, qualquer circunstância em oração, leve todas as coisas a Deus em oração e você vai experimentar um resultado imediato, você vai experimentar paz, você vai experimentar paz. E o próprio Jesus disse em sua palavra: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá.
mas nós também vamos experimentar respostas em outras áreas. Vamos experimentar Deus agindo, Deus operando, Deus intervindo em nossa vida, em nossa história, para mudar circunstâncias que de outro modo não seriam alteradas, que só serão alteradas por meio da oração. Então, querido, querida, eu digo para você, ouse orar. Ouse falar com Deus, ouse buscar a presença do Senhor. Ele vai renovar a sua fé, Ele vai renovar os seus ânimos, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai renovar o seu vigor, Ele lhe dará uma palavra para cada dia e você, em nome de Jesus Cristo, vai vencer o mal do dia, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mas você precisa orar e falar com Deus. Separe um tempo diário para orar, separe um tempo no seu quarto, num lugar secreto, separe, mas ore sem cessar, esteja em todo momento em espírito de oração. Sempre que você tiver uma oportunidade, eleve a Deus o seu pensamento em oração. Ore no Espírito, como diz a Bíblia lá em Efésios 6,18. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Ore no Espírito em todo o tempo. Esteja em todo o tempo orando no Espírito. Ore sem cessar. Ore continuamente. Tenha um momento de oração específico, mas faça do seu dia um dia de oração. Tenha momentos e momentos de oração. Onde você estiver, leve o seu pensamento a Deus em oração. Sempre que você lembrar de algo, leve isso a Deus em oração. E permita que Deus responda e permita ter comunhão com Deus e se permita ter intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que Deus revela os seus segredos para os seus íntimos. Deus revela os seus segredos para aqueles que têm intimidade com Ele. Leve tudo a Deus em oração. Você vai experimentar respostas tremendas, mas você vai experimentar um resultado ainda maior, que é mais intimidade, mais comunhão com Deus. E você vai experimentar também de forma muito, muito imediata paz no seu coração. A minha oração é para que você seja um homem ou mulher de oração, um jovem ou uma criança de oração, para que você descubra as delícias da oração, para que você descubra o quão bom é orar, o quão bom é buscar a presença de Deus, o quão bom é estar diante do Senhor. Que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, e o meu desejo, a minha esperança, a minha oração é para que o Senhor responda às tuas orações, para que o Senhor responda os teus clamores, que todas as promessas de Deus para a sua vida tenha sempre no Senhor Jesus o sim e o amém. Que Deus te abençoe, Deus toque em você com cura, com saúde, com milagre, com renovo, com paz, com portas de milagres abertas. Que Deus abra as portas certas na sua direção, que Deus feche as portas erradas na sua direção e que Deus te favoreça, que as portas dos céus estejam abertas sobre você, favorecendo você, que você experimente milagre, que você experimente paz, que você experimente as portas certas abertas na sua direção, que você experimente alegria, que você experimente as respostas de Deus sobre as suas orações. Deus te abençoe, não se esqueça, ore sem cessar. Shalom, shalom, graça e paz.